Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para falar sobre um assunto muito interessante, cadeia alimentar, tá bom? Bora lá para nossa aula. Vamos lá. Cadeia alimentar. O que é uma cadeia alimentar? É a relação entre matéria e energia que os seres vivos utilizam para sobreviver. Ou seja, são as relações necessárias para a busca de energia por meio da alimentação. É a sequência de organismos que servem de alimentos uns para os outros. Vocês sabiam que a cadeia alimentar ela é composta por seres produtores, consumidores e decompositores? E o diagrama da cadeia alimentar, para a gente se organizar, ela é representada por setas. Olha aqui. Aqui eu tenho um exemplo de cadeia alimentar para vocês. Tá vendo as setinhas aqui, ó? Essa setinha aqui indica o fluxo de energia de um ser vivo para outro, tá? Então, aqui no caso, o milho, ele serve de energia para o rato, que serve de energia para a cobra e serve de energia para a coruja, certo? Quando a gente vai analisar uma cadeia alimentar, aqui, ó, o milho é um ser produtor, o rato é um consumidor primário, a cobra é um consumidor secundário e a coruja é um consumidor terciário. Logo após a coruja aqui, vem os seres decompositores. Então a gente pode puxar uma setinha para cá, ó, e pôr um D aqui de decompositores. Os decompositores vai se alimentar de toda a matéria morta da cadeia alimentar. Lembrando que as setinhas, ó, tá vendo? Aqui eu tenho a setinha, é o fluxo de energia, é a energia de um ser vivo que passa para outro. Então aqui o milho transfere a sua energia para o rato, que transfere a sua energia para a cobra, que transfere a sua energia para a coruja e que também transfere a sua energia para os seres decompositores. A cadeia alimentar, ela possui uma divisão, tá? E ela é composta por seres produtores, consumidores e decompositores, como eu já havia dito para vocês no início do vídeo. No meio ambiente, os seres vivos interagem entre si, transferindo matéria e energia por meio de nutrição. Lembra das setinhas que eu mostrei? É a setinha que indica que está transferindo matéria e energia. Então, nós vamos começar com os seres produtores. São os seres que produzem o seu próprio alimento. Nossa, como assim eles produzem seu próprio alimento? De onde vem o alimento deles? O alimento deles vem do sol. É o sol que auxilia na produção do próprio alimento. Esses seres produtores, que produzem seu próprio alimento, também são chamados de seres heterótrofos. Tá? Nós temos alguns exemplos aqui: a grama, as algas, as árvores, algumas bactérias e uma infinidade de seres produtores. Eu trouxe aqui para vocês os exemplos. Olha, aqui eu tenho exemplos de algas, vegetais e bactérias, algumas bactérias, tá? Então, lembrando que esses 3 exemplos aqui são só alguns de uma infinidade e são seres produtores na cadeia alimentar porque produzem o seu próprio alimento. E a energia deles para a produção desse alimento vem de onde? Do sol, tá bom? E mesmo vindo do sol, a energia deles transfere para quem ele vai servir de alimento. No caso do exemplo da nossa cadeia alimentar aqui, ó, o milho, né, que é um ser produtor, produziu o seu próprio alimento com auxílio da energia solar, do sol, lógico, água e sais minerais, e transferiu a sua energia para o rato, que no caso é o consumidor primário, que nós vamos ver agora. Os seres consumidores são aqueles que não produzem o seu próprio alimento. Eles não
têm essa capacidade de produzir o seu próprio alimento e eles necessitam de fontes externas para se alimentar, seja ela de uma planta ou seja ela de outros animais, tá bom? Exemplo, os animais carnívoros. Nós temos os animais herbívoros, que são aqueles que se alimentam somente de plantas, e temos ainda os animais onívoros, que se alimentam tanto das plantas como de outros animais, tá? Um exemplo de animais onívoros, nós, seres humanos, certo? Aqui a Pro trouxe para vocês alguns exemplos de animais consumidores, tá? Então nós temos a girafa, que é um animal herbívoro e não deixa de ser um consumidor. Nós temos o tubarão, que é um animal extremamente carnívoro. A zebra, o leopardo, o corvo, o cachorro, o jacaré, carneiro, leão, coelho, rinoceronte, elefante. Nesses exemplos aqui, tem tanto animais carnívoros como herbívoros. E os onívoros entra nós, seres humanos, que também fazemos parte dos seres consumidores. Os seres consumidores, eles estão divididos em consumidores primários, consumidores secundários e os consumidores terciários. Vocês vão observar o exemplo a seguir, que está tudo discriminado. Lá no primeiro exemplo que a Pro mostrou para vocês, eu marquei com a caneta, vocês se lembram? Mas agora tá tudo anotadinho certinho para vocês, tá bom? Vamos lá. Então aqui, ó, eu começo a minha cadeia alimentar pelo sol, porque é ele que vai servir de energia para o produtor, que no caso aqui é o capim, tá vendo? Depois vem o grilo, consumidor primário, o pássaro, consumidor secundário, a cobra, consumidor terciário e a coruja, consumidor quaternário. Vocês reparem bem que aqui, ó, eu também vou dar um zoom aqui para vocês. Que aqui também tem a setinha, ó, que significa, lembra do que eu falei lá no começo do vídeo? Significa transferência de energia. Então, o sol transferiu energia para o produtor, no caso, o capim transferiu energia para o grilo, que transferiu energia aqui, ó, transferiu energia para o pássaro, que transferiu energia para a cobra e que transferiu energia para a coruja. E assim montamos uma cadeia alimentar, tá bom? De novo aqui, ó, não aparece os seres decompositores, mas eles existem, tá bom? Às vezes ele não aparece mesmo quando a gente vai procurar uma cadeia alimentar na internet, por exemplo, ou num livro didático. Ele não aparece, os seres decompositores, mas eles existem. A gente tem que ter em mente que os seres decompositores, eles fazem parte da cadeia alimentar. Então, eles estão aqui, ó, no final da nossa cadeia alimentar. E o último componente da nossa cadeia alimentar, os seres decompositores, tá? São os últimos, mas são os não menos importantes, tá bom? Qual a função deles? Eles vão realizar a reciclagem da matéria orgânica dentro da cadeia alimentar, ou seja, eles vão se alimentar de matéria morta, dos excrementos, fezes, tá? E para poder transferir energia para o ambiente, certo? E eles são representados por fungos e bactérias. Esses fungos e bactérias, eu trouxe aqui 2 exemplos clássicos. Esses fungos aqui, tem esse formato aqui, aposto que vocês já viram isso no quintal de casa em épocas chuvosas, tá? São considerados fungos. Claro que tem aqueles que são maléficos para a saúde e tem aqueles que nos traz benefícios, tá? Os fungos, eles são vistos a olho nu, ou seja, a gente olha, a gente enxerga, não é necessário um microscópio, tá? Alguns, tá bom? A maioria deles, porque existem aqueles também que são microscópicos. Já as bactérias são microscópicas, a gente não vê a olho nu, tá? E elas também estão no ambiente para fazer a decomposição dos seres dentro da cadeia alimentar. Vamos lá. Vamos supor que o professor
peça para vocês montarem uma cadeia alimentar. Eu preciso desenhar? Não, não é necessário desenhar, porque não são todos que têm habilidade para isso, tá? Como que vocês vão fazer? De uma forma bem simples. Então, onde começa a minha cadeia alimentar? Nos seres produtores. O que eu vou escrever aqui? Eu posso escrever aqui, ó, capim. Ele já vai saber que é um ser produtor. Depois, para indicar que houve transferência de energia, eu vou colocar aqui, ó, uma setinha, certo? Que já vai indicar que teve transferência de energia. Quem é o próximo? Um consumidor herbívoro que se alimenta do capim. Então aqui eu posso pôr uma girafa. Lembrando que é só um exemplo, tá bom, pessoal? Completo com mais uma setinha para indicar que houve transferência de energia. Quem vai se alimentar da girafa lá na savana? Vou pôr aqui, ó, leão. Vou colocar uma setinha para transferência de energia e vou finalizar a minha cadeia alimentar, tá? Quem que finaliza? Fungos e bactérias, certo? Aí o professor chega e fala assim, não, mas você tem que identificar quem é o consumidor. Simples também, ó, capim, ele é um produtor, girafa, consumidor primário, leão, consumidor secundário, fungos e bactérias, decompositores. Bem simples e sucinto, certo? Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!